Todos aí que estão nos ouvindo nessa live, uma live feita pelo Partido dos Trabalhadores. Queria saudar de forma muito carinhosa aqui a Rita, que está conosco, a vereadora. Está aqui conosco o Spolaor, Nelson Spolaor, nosso ex-prefeito, né, está aí conosco, seja bem-vindo, Spolaor. Está aqui conosco o Paulo, do Sindicato dos Comerciários, seja bem-vindo aí, Paulo. E está aqui conosco o nosso vereador Ego, né, seja bem-vindo aí conosco nessa nossa live. A nossa ideia hoje é discutir dois temas aqui, né, que está em voga na nossa cidade, que é a questão da política das denúncias fortes do ex-vereador Alessandro Mello, e toda essa questão do coronavírus, né, que nós estamos discutindo, debatendo, qual é a saída, qual é a situação que o nosso povo se encontra. Enfim, você pode participar, fazer suas perguntas pelo Face, né, na página do Partido dos Trabalhadores, e eu queria aqui abrir a discussão. Eu não sei abrir a discussão, começar pelo Spolaor, o que o Spolaor está vendo, o que tu achou desse cenário todo, dessas denúncias que o Alessandro, que não é novidade para ninguém, né? Primeiro que não é novidade para ninguém, mas não é nada mais que alguém de dentro do governo, que participou da gestão da prefeita, que era um dos líderes do governo, que faz graves denúncias para a nossa cidade. Quero aqui cumprimentar o presidente do nosso partido, o senhor Deoclésio, que nos orgulha da direção à frente do seu trabalho, à frente do nosso. Quero cumprimentar aqui e saudar o Paulo, que lidera e faz um magnífico trabalho à frente da direção do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, mesmo que nós temos momentos com extrema dificuldade, né, Paulo, de abertura, fechamento, desafios, conjuntura, mas o Paulo está sempre firme, defendendo os interesses dos trabalhadores do comércio. Então, te cumprimento, Paulo. Quero saudar aqui e cumprimentar os nossos dois vereadores novamente, a vereadora Rita e o vereador Ego, que são orgulhos para nós na Câmara de Vereadores, né? Vocês representam com autenticidade, com transparência, com seriedade, a política que nós defendemos. Então, temos orgulho de vocês, na verdade, e cumprimentar a nossa população, de forma geral, na cidade de Sapiranga, e aqueles que são fora de Sapiranga, que também nos acompanham, e que a cada dia vem crescendo mais e vem participando. Nós queríamos reafirmar aqui a importância de você, filiado, filiada, simpatizante das nossas causas, das nossas bandeiras, da bandeira do nosso partido, poder compartilhar esta live para que a gente possa ter o maior alcance possível, né, da nossa população de Sapiranga e também, né, de outros municípios, porque a pauta que nós vamos tratar aqui, uma é específica da nossa cidade, mas outra versa também sobre um tema que é de abrangência mundial. Então, eu queria, fazendo esta breve abordagem, dizer de que nós vamos tratar, sim, desses temas. Mas o primeiro, e o presidente do partido já provocou aqui de forma positiva, dizer de que é muito preocupante, não é nenhuma novidade, ainda mais nós que sempre tivemos uma atuação forte e que conhecemos nossos adversários políticos da cidade, sabemos das suas práticas e sabemos dos seus comportamentos e das suas mudanças ou das mudanças dos seus patrimônios. Se nós formos aqui recuperarmos, eu posso dizer para toda a querida população de Sapiranga, quanto vereador desta cidade, muitas vezes levei ao conhecimento do Ministério Público, do Tribunal de Contas, dos órgãos de fiscalização, uma série de desmandos que foram feitas ou tentadas fazer na nossa cidade. Portanto, este tema da conduta não ilibada dos nossos adversários, nós já os conhecemos. Eu me lembro aqui, eu quero compartilhar com todos que estão nessa sala,
da pavimentação asfáltica da Avenida 20 de Setembro, do bairro Amaral Ribeiro. Lá no ano 2000, quando estava sendo executada e que estava sendo colocado, ao invés de 5 centímetros de asfalto, apenas 2,5 centímetros de asfalto. Se hoje, a 20 de setembro, tem a pavimentação sólida do jeito que está lá, há 20 anos depois, foi porque há 20 anos atrás, um vereador, 2 vereadores do PT e o PT se manifestaram, na realidade, para os órgãos de fiscalização, porque o governo municipal estava faturando e pagando as faturas para as empresas que estavam fazendo aquela pavimentação asfáltica, quando no contrato falava em 5 centímetros, estava sendo colocado 2,5 centímetros. Foi graças à nossa denúncia, a denúncia do nosso partido, que teve que, quem estava no governo, corrigir e colocar uma camada asfáltica maior, de acordo com o que estava no contrato. Este é um pouco do legado do nosso partido. Acompanhar agora e ver denúncias, na verdade, de vereadores que não são nossos, de vereadores que são da base do governo municipal. Ver denúncia do vice-prefeito, que não é nosso, não compõe os nossos quadros partidários, aliás, nunca compôs. Ele levantou essas denúncias lá em 2017. Infelizmente, naquele momento, a Câmara de Vereadores não teve visão e decisão política de investigar, constituir uma comissão parlamentar de inquérito e fazer a investigação. Os nossos vereadores estavam lá, sempre defendendo essa postura. E agora, eu vejo com extrema preocupação. É muito grave o que foi dito, se isto se configurar como verdadeiro, porque o denunciante trouxe o nome da gestora pública local da cidade, trouxe o nome de um secretário, de uma secretária, e eu espero, e nós esperamos, que a Câmara de Vereadores, e depois os nossos vereadores vão poder nos ajudar aqui a trazer esse debate, possa fazer uma investigação profunda, séria, e o Ministério Público e a polícia também, porque os fatos levantados são fatos muito graves. E trata, na verdade, de dinheiro público, trata, na verdade, de recursos da nossa população, de você que muitas vezes está nos acompanhando, que tem dificuldade de conseguir um remédio na Secretaria da Saúde, no laboratório. Tem dificuldade, muitas vezes, de conseguir uma alimentação na Secretaria da Assistência Social. É destes recursos que nós estamos falando, na verdade. Então, eu queria aqui dizer, presidente Euclécio, que aposto muito no trabalho dos nossos vereadores, mas que é preciso, e já vi que o vereador Ego e a vereadora Rita tomaram as iniciativas de constituir uma comissão parlamentar de inquérito, mas é preciso, sim, que a sociedade de Sapiranga, que as entidades, que a população possam acompanhar e exigir, na verdade, que seja, na verdade, investigado e não passado a mão por cima, na verdade. Investigação profunda para que esses fatos tão fortes trazidos na sociedade possam, na verdade, ser desvendados. Aliás, porque nós todos sabemos, o secretário de obras mudou-se de local de trabalho. Este é mais um questionamento para ser feito, né? Ou seja, a gestora pública local sabia e, a partir daí, apenas retirou de um espaço e colocou no outro espaço? Não sei. Eu sei que o nosso partido, na realidade, vai estar firme e atuando, exigindo justamente que seja feita todos os processos de investigação e que o Ministério Público possa agilizar esses processos todos para garantir o máximo possível de transparência e defender a lisura do exercício público na cidade. Esta é um pouco da nossa opinião, né, neste momento. Que a Câmara de Vereadores possam se manifestar, e os nossos vereadores estão ali, atuando forte, firme, e que a sociedade de Sapiranga possa, na realidade, acompanhar e exigir que todos os mecanismos e as instituições possam, na verdade, se movimentar em relação a esses fatos que, se forem comprovados,
são muito graves, na verdade. E olha, eles não são, não é vereador Ego, vereadora Rita, de ontem. Eles são de 2013, 2014, 2015, 2016, né? Então, de muitos anos e muito tempo, na verdade. E a população precisa saber da verdade, na verdade, sobre esse elemento. Era isso, meu presidente Euclésio. Muito bem, muito obrigado, Spolor. E a novidade é que se trocou o secretário de obras tranquilo, né? Normalmente, quando se troca um secretário, se tira, sempre tem crise. Aí trocou com a tranquilidade, ficou tudo numa boa, foi trabalhar na UPA, né? Ficou tranquilo. Eu queria ouvir um pouco o vereador Ego, que apresentou hoje o pedido de CPI, que ele pudesse falar um pouco sobre isso e sobre o que está pensando um pouco, como está vendo essa situação. Minha saudação aí ao prefeito, ex-prefeito Spolaor, Deoclésio, nosso presidente do partido, a vereadora Rita, que a gente ladeia lá na Câmara de Vereadores, nosso processo legislativo, e também o Paulo, né? Uma liderança importante que se junta a nós aí nesse debate aí que é importante para a nossa comunidade, sempre em favor daqueles que mais precisam. Bom, em 2017, a gente já encaminhou um pedido de CPI, encabeçamos ele, junto com a vereadora Rita, e na época o vereador Dico, né? E, claro, outros vereadores estavam com nós, onde conseguimos as assinaturas, mas não conseguimos fazer com que essa fosse oficializada. Porque, na época, se entendeu, e aí existia uma jurídica na casa dizendo de que não tinha como investigar, porque não tinha objeto que pudesse ser investigado. No entanto, foi uma escamoteação, como eu digo, da oportunidade para não investigar um fato que era tão grave e que a gente viu, né, no decorrer do tempo que não pôde ficar acobertado. E agora veio à tona e a gente está novamente encabeçando, né, no domingo, sábado eu vi a live, no domingo eu comecei a trabalhar já na questão da CPI, em contato com a nossa vereadora Rita, né, somos 2 vereadores do Partido dos Trabalhadores agora, em contato com ela, e ela também se dispôs a estar participando e encabeçando esse processo. A partir daí, a gente conversou com outros vereadores, né, o vereador Dico, o vereador Marcos Harp, na segunda-feira, e eles até prontamente estariam dispostos a assinar, mas como precisa 5, nós estaríamos em 4. Aí sim, outros vereadores, aí a gente entrou em contato, e eles colocaram alguns empecilhos, pedindo documentos do Ministério Público para terem prova para daí poder assinar. E isso me deixou um pouco apreensivo e indignado. E aí, na segunda-feira, aliás, na terça-feira, foi feriado, eu fiz uma live e disse que eu ia denunciar os vereadores que não iriam assinar a CPI. Por surpresa minha, hoje de manhã já vereadores me ligaram dizendo que iam assinar, e hoje à tarde a gente também foi na Câmara de Vereadores e os vereadores acabaram assinando. Agora, o que temos que fazer, e aí cabe a nós, lideranças, poder protagonizar isso e fazer com que a comunidade exija que seja instalado, porque assinada está, oficializada ela está, porém precisa fazer com que ela seja aberta, né? E para abrir ela, na terça-feira que vem, ela vai ser lida, mas a partir daí ela precisa ser instalada. E essa instalação é que, acredito, se a comunidade não exigir, e a comunidade não participar, e a comunidade não buscar pressionar os vereadores, acredito que não saia CPI. Eu espero que a comunidade possa se manifestar, assim como se manifestou a partir da live que nós fizemos na terça-feira, que os vereadores voltem atrás, né? E agora, nesse caso, que os vereadores assumam essa posição de nós investigar. Porque alguns vereadores, inclusive, disseram quem não deve, não teme. Bom, se quem não deve, não teme, acredito que se a administração imagina que não tem problema nenhum, por que não, qual é o problema de investigar? Portanto, nós buscamos e queremos a verdade e a transparência. É um fato grave, as pessoas se sacrificam para pagar os seus impostos
e, a partir deles, recolhido para os cofres do município, e esse imposto precisa estar bem gerido. Agora, imaginar que a gente viu a live que o ex-vereador fez, dizer que um caminhão abasteceu 1.104 litros de combustível, isso é brincar com a imaginação e com a inteligência da comunidade. Portanto, nós precisamos exigir seriedade. E isso a gente está buscando e esperamos que essa CPI possa trazer à tona o que ocorreu, né, o que aconteceu, e, inclusive, foi feita uma investigação interna lá na prefeitura, e a gente espera poder ter isso com nós, para elucidar com mais tranquilidade e com mais... foi feito na época, né? Isso são questões que se relacionam a 2013, 14, 15, 16, portanto, logo depois foi feita uma investigação interna, e essa investigação interna foi feita no tempo que ocorreu os fatos, ou praticamente logo após. Nós estamos investigando 4 anos depois dos últimos fatos. Então, com certeza, alguma coisa pode ter se perdido, mas se a gente conseguir pegar os documentos, os quais foram objeto da investigação na época, a gente vai ter os dados um pouco mais concretos e precisos. E é isso que nós precisamos apresentar para a comunidade. A comunidade, ela paga os seus impostos e precisa ter a tranquilidade de que esses impostos são bem aplicados. Portanto, nós fizemos a nossa parte, estamos lá na Câmara ladeando esse processo de iniciação da CPI e esperamos que a comunidade agora possa se manifestar e a gente junto consiga fazer com que a verdade apareça. Nós, como vereador, vamos ser apenas vereador, né? E eles são a maioria. Agora, se a comunidade se manifesta, os vereadores também, em ano de eleição, inclusive, né, não vão querer deixar por menos. Se eles não devem, não temem. E os vereadores, acredito que não estejam com o rabo preso e, por isso, podem fazer com que essa CPI traga os fatos à tona e a gente consiga trazer a tranquilidade e a paz para a nossa comunidade. Isso que a gente pede, e é isso que a gente vai trabalhar. Com certeza, a vereadora Rita, que já logo de pronto iniciou junto com nós esse processo, né, vai estar ladeando com nós lá na Câmara de Vereadores, exigindo esse processo, assim como o partido todo, né, que se preocupa com a lisura do processo, eu sei, como fizemos quando estivemos na administração, né, dando a transparência necessária para a nossa população. Muito obrigado, vereador Ego. Gostaria de ouvir agora a professora e vereadora Rita sobre esse assunto, e que ela também esteve junto hoje lá na Câmara de Vereadores, o que ela está pensando sobre isso. Vereadora. Então, primeiramente, boa noite para toda a comunidade que está nos ouvindo. É uma alegria estar novamente com vocês. Cumprimentar o nosso companheiro Deoclésio, Polaor, Paulo Roberto, do sindicato, sempre junto, isso aí, Paulo, bem-vindo. E o meu colega vereador Egon, que a gente está sempre junto na luta, né? Pois bem, como bem disse o vereador Egon ali, a gente já esteve junto nessa luta em 2017, né? Quando chegou para nós essa mesma denúncia através da rádio, né? Aquela vez foi na rádio. E a gente, então, logo de pronto encaminhou, né? E agora, nesse momento, chegou novamente. A comunidade nos cobra forte disso, tanto que na Câmara de Vereadores, os 15 vereadores assinaram, né? Entraram hoje, quando o vereador levou lá, tinha assinatura de todos, né, vereador? Todos entraram em acordo de fazer esse trabalho juntos, né? A gente sabe que isso já está no Ministério Público, então a gente precisa também respeitar o Ministério Público, que para mim é um trabalho sério que desenvolve. Eu acredito neles, no trabalho deles, então a gente precisa também acompanhar e respeitar esse trabalho que vem sendo feito. Como bem foi falado hoje na Câmara de Vereadores, o papel dos vereadores é de fiscalizar e a gente não abre mão disso, né? A gente faz esse trabalho, sempre fez, e vamos continuar fazendo. Então, é isso, né, vereador Egon? A gente precisa somar as forças de quem chegou para chegar a conclusão sobre esses fatos, né? 2017, então, como eu falei ali, como o vereador Egon disse, a gente não conseguiu,
E hoje, então, nós estamos novamente com isso nas mãos, né? A gente fica um pouco mais tranquilo quando a gente vê que todos que estão lá estão com o mesmo objetivo, que é o de fiscalizar, né? Então, vamos acreditar, a gente precisa acreditar, né? E como bem disse o vereador ali, que os vereadores falaram, né? Da função de que precisa ser feito, né? Então, vamos lá, é isso, né? Não tem muito que eu repetir, vai ser o que o Egon falou ali. A gente já no sábado, o vereador Egon entrou em contato, a gente logo de pronto achou que seria interessante, então, e mesmo que tanto eu como o vereador Egon, e como os 15 vereadores, eu acredito que a gente passou o final de semana inteiro respondendo à comunidade, né? Que eles queriam um posicionamento da Câmara de Vereadores, né? O que a Câmara de Vereadores vai fazer? E eu acredito que a Câmara de Vereadores, hoje, inclusive, foi falado, né? A gente quer fazer um trabalho sério, a gente já vinha fazendo o nosso trabalho, e agora a pauta de todos é para que seja, né, instalada essa CPI que seja investigada. Muito bem, a vereadora Rita, muito obrigado pela participação. É importante se diga que não é qualquer CPI, né? Não é uma investigação porque a gente quer investigar por investigar, não. É que tem um fato muito grave, denúncias que já vem rolando há mais de 4 anos, tem fatos concretos, então eu queria só salientar isso, porque a Câmara de Vereadores no passado já fez várias CPI puramente política por fazer, e essa não, essa é uma CPI que tem um fato concreto, né? Tem um objeto, está bem detalhado para onde vai, quer dizer... E eu queria ouvir depois do Paulo, queria ouvir dos Polouros sobre essa questão do segredo de justiça, se tem necessidade do Ministério Público botar as provas em segredo de justiça, qual é o... Né, porque alguns jornais da cidade não publicaram, disseram, está em segredo de justiça, está encaminhando, né? Eu queria ouvir uma palavra mais jurídica depois sobre isso, mas eu queria ouvir agora o Paulo, né, que é companheiro nosso, que é do Sindicato dos Comerciários, que está, além disso, está nessa campanha, né, da coleta de alimentos e lutando para que nós podemos fazer uma grande coleta de alimentos na cidade para ajudar as pessoas aí que estão desempregadas e passando fome. Muito boa noite, Paulo. Boa noite à comunidade Sapiranga, a todo o pessoal aí que está hoje nessa live, Polaor, a Rita, os companheiros de luta aí nessa jornada aí, que nós estamos vivendo em Sapiranga, como eu ia dizer lá, está difícil de poder resolver uma situação onde, ainda inclusive tem a CPI, né, que parabenizo aí pela iniciativa de fazer CPI numa situação complicada para a nossa cidade, né, que tem que resolver além do Covid-19 aí, todos os problemas nós estamos aí vivendo da saúde, né, temos que se desenvolver esse tipo de situação, né. Então, assim, pessoal, desde que foi liberado o comércio de Sapiranga, né? Nós estamos preocupados aqui, os sindicatos comerciais, em vista de fazer direcionamento, né, da saúde, atendimento do pessoal das lojas. E preocupa muito aí a questão do pessoal que está muito saindo para a cidade, na rua, aí, né, não estão levando a sério a situação do Covid-19, que é uma doença gravíssima, né? Então, a gente passa nas lojas, olhando aqui, as lojas cheias de gente, já fizeram, inclusive, organizações que vão comprar o juro da prestação, né? Mas mesmo assim, o pessoal procura aí se expor, né? Sem proteção nenhuma, sem máscara, sem proteção nenhuma. Então, isso também seria uma situação da prefeitura tentar resolver com a população uma maneira de impedir um pouco isso aí, né? Disse que pelas lojas, a loja não está cumprindo com a determinação de saúde do próprio consumidor e do trabalhador, né? De pegar, cancelar ali a loja que está descumprindo com as organizações de saúde, né? E está muito longe da cidade, está muito complicada a situação de saúde. O pessoal está levando tudo pela brincadeira mesmo, não com determinação, né? Só para eu ter uma ideia, assim, as lojas que eu tenho aqui, falando mais do comércio, realmente do meu setor, tá? Estão fazendo vários acordos aí de redução de salário, redução de carga horária, suspensão de trabalho. Fiz um levantamento hoje, desde o começo do mês de abril, dia 1º de abril, que saiu o RP, que era regulamento
questão de salário, tudo, né? Eu tenho hoje 148 acordos que eu fiz até hoje, 22. Você tem mais, acho que mais uns 10 e-mails que estão no meu e-mail hoje de tarde para fazer mais acordo aí. Então, aproveitando, né, a situação do coronavírus para diminuir a carga horária do trabalhador, diminuir o salário, e o governo está se mexendo também na história de liberar valores, né? Esses 600 reais aí foi liberado o pessoal se inscrever. Pouca gente que eu conheço aí recebeu esse valor. É uma situação bem precária, uma burocracia das pessoas entrarem no cadastro. Então, é bem complicado essa vida da população trabalhadora. Então, eu disse isso aí, eu já peço, já quero pedir para nós aqui, né, fazer uma campanha de recolhimento, de arrecadação de mercadorias, para poder fazer essa salada, né, para o pessoal, para divulgar essa live aí para nós aí, fazer a coleta de material de limpeza, de alimentos, né? Eu tive contato com o pessoal do Rio-Sul ali, fazendo vários contatos com o BIG, empresas grandes, né, onde a gente pode ter a parceria para poder fazer a alimentação de alimentos, né? A população está bem carente de questão desse problema de desemprego. Ali no Rio-Sul eu consegui que o pessoal faça para nós ainda a liberação de algumas mercadorias que a gente possa pedir. O BIG está avaliando a situação também, tá? Então, ver com a comunidade, com o pessoal todo aí que quiser fazer doações, nós estamos recebendo sindicatos comerciais, sindicatos sapateiro, na Rádio Ferrabras. Então, vamos fazer um trabalho bem forte aí para poder arrecadar alimento pro pessoal para garantir sustento aí, que está difícil a situação na cidade aí, tá, pessoal? Essa é a minha mensagem para o povo aí, tá? Tudo de bom para vocês aí, vamos à luta aí. Muito obrigado ao Paulo, e aqui é importante frisar que é um grupo, né, o Fórum da Solidariedade, que liga várias entidades, várias pessoas ligadas à igreja, e quem quiser ajudar, né, gente, vamos ser solidários nesse momento, não tem outra forma, a gente, além de ficar em casa, além de se cuidar do vírus, é ser solidário, que tem muita gente pedindo comida, passando fome, então era importante que a gente pudesse, quem quiser leva ali na Duque de Caxias, que é o Sindicato Comerciários, leva lá na CIS Brasil, que é o Sindicato Sapateiro, ou leva na rádio, que é lá no loteamento Vida Nova, não, no loteamento lá onde mora o Ego, depois vai falar que agora esqueci onde é a rádio, né? Mas é importante levar lá. Como? Loteamento Mundo Novo. Loteamento Mundo Novo. É só chegar ali no Loteamento Mundo Novo, quem vai para o estadual, que você vai ver a antena da rádio, pode levar ali, né? Que é importante também, essas 3 entidades. E mais gente quiser entrar, mais entidades, é só participar, é fundamental nisso. E eu queria ouvir agora um pouco do Expolaor. Olha, das ações da prefeitura, enfim, das ações gerais. Queria, retornando aqui ao debate, Deoclésio, e prezadas... O Expolaor está sem o som. Ou eu que estou... Queria cumprimentar aqui, novamente, a todos que estão nessa sala, retornando aqui ao debate, cumprimentar também as pessoas que estão nos acompanhando, para dizer o seguinte, presidente Deoclésio, sobre o primeiro tema que tu abordaste, o tema do Ministério Público em relação, juridicamente, à opção do Ministério Público de fazer uma investigação sigilosa. É óbvio que isto está dentro do direito e da estratégia do Ministério Público, como em outros órgãos, em outros estabelecimentos, pode fazer. Agora, é claro que a Câmara de Vereadores, nesta situação, não depende do documento do Ministério Público, porque a Câmara de Vereadores é um poder autônomo, independente, e que os vereadores podem colaborar e apresentar elementos novos, né? Elementos diferentes,
para o Ministério Público, na realidade, né, consumar uma visão e consumar um dados. O que a Câmara não pode, acredito eu, na minha avaliação, é se omitir durante este processo todo e querer aguardar os documentos do Ministério Público para poder tentar instalar uma CPI em relação a esses fatos. Porque aí a Câmara vai estar estabelecendo, essa é a minha opinião, vai estar estabelecendo, querendo fazer um julgamento em cima dos documentos que estão no Ministério Público. Quem vai? É o contrário. Quem deve levar elementos, subsídios, suporte ao Ministério Público é o Poder Legislativo, depois de um processo de investigação. E é isso que eu imagino, na verdade, que a Câmara de Vereadores possa, na realidade, fazer sobre esse tema que nós estamos abordando aqui. Agora, é claro, é muito grave o que foi dito, se confirmado aquilo que foi expressado. Os caminhões da Prefeitura de Sapiranga têm um supertanque que comporta, na realidade, muitos litros de gasolina, ou diesel, ou outros combustível, além do que é permitido. É óbvio que estes dados, na verdade, traz para nós um processo estarrecedor. Agora, é claro que isso é preciso investigar, olhar, precisar. Agora, também é verdade, a população de Sapiranga precisa saber isto, que lá em 2017, os vereadores da base do prefeito Corinha não quiseram fazer. Fizeram opção para esconder, para não investigar, para jogar debaixo do tapete. O que nós imaginamos que, neste momento agora, recolocando o debate, possam, na verdade, eles fazer. Porque é isso, na verdade, que nós esperamos. E eu fui gestor desta cidade e falo com enorme tranquilidade. Eu tive as minhas contas de prefeito aprovado pelo Tribunal de Contas, todas elas foram fiscalizadas, monitoradas, instruídas, acompanhadas por todo o órgão fiscalizador do Tribunal de Contas e todas elas foram aprovadas. Eu tive a Câmara de Vereadores, os vereadores do PP e os demais, que da base do governo local, que resolveram rejeitar, causando um fato histórico, na realidade, para esta cidade, porque em 63 anos de emancipação política administrativa da cidade de Sapiranga, nunca foi votado um parecer contrário ao que o Tribunal de Contas tinha apreciado. Portanto, as minhas contas que o Tribunal de Contas apreciou e emitiu parecer favorável, foi a primeira vez na história que os vereadores de Sapiranga resolveram votar contrário ao Tribunal de Contas. Claro que não os vereadores, e aí eu faço a ressalva, não o vereador Ego, não a vereadora Rita, não o vereador do PDT na época, não o vereador Dico, né? Estes votaram com coerência com o Tribunal de Contas, na verdade, fazendo análise. Agora, o que eu queria dividir com os demais membros aqui é que nós precisamos fazer com que os temas relacionados ao processo investigatório ao partido que governa essa cidade possam, na verdade, vir à tona. E aí nós sabemos do poder que se tem e de outros elementos, porque tem uma empresa fantasma nesta cidade, composta, na verdade, por pessoas que não tinham enfrentado o mercado de trabalho, que tinham terras e mais terras no seu arcabouço. Essas empresas são compostas por os filhos, na verdade, da gestora local e do ex-deputado federal. Portanto, o Ministério Público nunca se pronunciou, na verdade, sobre esses fatos. Agora, sobre esta suposta máfia dos combustíveis, nós esperamos que a Câmara de Vereadores e o Ministério Público e os outros órgãos fiscalizadores, o Tribunal de Contas, a polícia, possam, na verdade, investigar e tomar as devidas providências, na verdade, em relação a isso. Sobre o tema que o Paulo abordou, eu queria compartilhar com a querida comunidade de Sapiranga, e já passando para a nossa outra pauta, de que o tema, na verdade, do coronavírus
é um tema que, infelizmente, vem ainda assustando muito a população mundial, a população do Brasil e a população da nossa querida cidade de Sapiranga. É uma tragédia assustadora ver aquelas imagens, por exemplo, de Manaus, aonde retroescavadeira estão colocando terra em cima dos caixões, sendo, na verdade, o prefeito chorando na realidade e dizendo que o único recurso dele, neste momento, é ficar rezando. Por quê? Porque o vírus tomou conta da cidade e o prefeito não consegue controlar, não tem política federal que ajuda, na verdade, para poder conter o processo de distanciamento entre as pessoas. Aqui na cidade de Sapiranga, infelizmente, nós recebemos ontem um boletim informativo que tivemos novos 5 casos confirmados. É muito preocupante, porque a cada um novo caso confirmado, segundo a estimativa do próprio Ministério da Saúde, há 12 pessoas que não foram testadas que devem e que podem estar, na verdade, também com o vírus. Ou manifesta, ou não manifesta. Portanto, o que nós precisamos, e o que o nosso partido, e o que nós, como liderança desta cidade, queremos ajudar a população, é dizer para o nosso povo, na realidade, que mantenha o distanciamento, que fique em casa na medida das suas possibilidades. Se não estão dentro do espaço do trabalho, da necessidade, que possa, na verdade, manter o distanciamento, evitar aglomerações, fazer o isolamento social, para que a gente possa evitar a circulação do vírus. Vamos pegar aqui na nossa cidade. 5 casos no último dia confirmado é muito profundo e muito necessário que a gente possa cuidar. É uma criança de menos de 2 anos, é 2 jovens com 20 e poucos anos, é 2 mulheres com 30 e poucos anos. Todos eles são com menos de 50 anos. E se tivesse com 60, com 70, também deveria ter os cuidados, na verdade. Mas, portanto, o vírus não escolhe idade, não escolhe sexo, não escolhe cor, não escolhe condição econômica. O que nós precisamos é nos cuidarmos sobre isso. E é isso, na verdade, que eu queria me manifestar neste momento. Para a gente reforçar a campanha de solidariedade, presidente Deoclésio, Paulo, Ego e Rita, e para a gente, de fato, tomar e orientar a nossa população. Usar máscaras, usar gel, lavar bem as mãos, né? Nos cuidarmos, para que a gente não tenha uma disseminação enorme e depois a gente fica, na verdade, numa situação incontrolável na cidade. E vocês podem nos ajudar aqui, as nossas lideranças, e você que está nos acompanhando agora, a poder falar com seus familiares, com seus amigos, você, na verdade. É óbvio que nós temos muita vontade de cumprimentar na mão, de dar um abraço, de fazer um cafuné, um carinho, mas tem momentos que a gente tem que se conter, na verdade. Então, presidente Deoclésio, eu queria, na verdade, contribuir para dizer que fiquei muito preocupado com esses dados trazidos no último dia e que a gente deve, na verdade, ter uma condição de cuidar e orientar as pessoas, na verdade, para que tomem todos os cuidados necessários. Deoclésio, está nos ouvindo? Eu queria dizer que a gente também é parceiro. Muito obrigado, companheiro Spolaor, pelas suas palavras, e tem uma experiência toda. Estou ouvindo, estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Eu queria dizer que a gente também é parceiro. Muito obrigado, companheiro Spolaor, pelas suas palavras, e tem uma experiência toda. Oi? Fala, vereador Ego. Não, eu ia dizer que
tenho uma live agora que eu vou fazer às 8 horas, e eu vou me retirar para poder fazer essa outra live. Queria aqui dar a minha contribuição quanto a essa questão do coronavírus, e também a nossa solidariedade aí, que nós somos parceiro, né, em construir aqui um grande grupo aí, que o Paulo está auxiliando, enfim, todas as nossas lideranças aqui, o Sindicato Sapateiro, Metalúrgico, o Sindicato do Comércio, enfim, a Rádio Ferabras, a Associação Cultural da Rádio Ferabras, no sentido de poder arrecadar alimentos para poder oferecer às pessoas que perderam o emprego, que estão numa situação difícil, e que, com certeza, muitas pessoas já estão nos ligando. Eu acredito que a vereadora Rita também deve receber essas ligações, né, de pedir, estão pedindo alimentos, né, porque é uma situação muito delicada que mundialmente está passando aí pelo mundo, né, e trazendo as consequências muito graves aí para as famílias que têm que cuidar da vida, mas também tem a questão do alimento que acaba não chegando se não trabalha. Além disso, hoje, a discussão que teve lá na Câmara de Vereadores, trazida por outros vereadores também, de que a conta de luz, a conta de água, tudo continua o mesmo. Se não pagar, corta, e assim vai. Então, é uma preocupação também bastante grande que a gente tem, porque as contas chegam, né, além do alimento que precisa ser comprado. Portanto, é preciso fazer uma boa campanha, né, e já está rodando na Rádio Ferabras a campanha, assim como também já foi falado aqui nos sindicatos onde tem os pontos de coleta. Portanto, vamos se ajudar, vamos ser parceiro neste momento e vamos contribuir para que as famílias possam, pelo menos, ter o alimento de cada dia, alimentar a sua família e podermos passar junto essa pandemia, e depois que passar, a gente poder recuperar a economia, recuperar a efetividade aí, o afeto com as pessoas, como falou o Espolaor, né? Em cumprimentar na mão, a gente que gosta muito de cumprimentar as pessoas na mão, dar um abraço, um carinho, enfim, e que agora a gente tem que ficar um pouco afastado em função da situação que tem se apresentado. Então, queremos passar esse processo, passar vivo, né, com saúde, e com certeza lá na frente a gente se encontra para poder festejar esse processo que vai deixar muitas marcas mundialmente, não apenas em Sapiranga, mas mundialmente. A gente já viu quantos 1000 mortos já temos, e quantos mortos não foram contabilizados por causa da questão do coronavírus, em função de que não se tem, né, o teste, não consegue se fazer o teste. Então, é grave a situação em que a gente vive, e nada melhor do que a gente ser solidário e a gente se cuidar. Quem pode ficar em casa, quem pode ficar afastado, fique, para que não transmita o vírus para outro ou não pegue o vírus de outro, né? E assim a gente vai conseguir passar esse processo com saúde e especialmente vivo. Um grande abraço a todos. Eu vou sair para que a gente possa fazer a outra live que eu já me comprometi no Facebook anteriormente. Deoclésio? Já vai sair? Sim. Muito obrigado ao vereador Ego. E agora gostaríamos de ouvir a companheira Rita. Né? A vereadora Rita não tá ouvindo? Sim. Já estava um pouquinho atrasado ali. Então, dizer da nossa preocupação... Tá, não estava ouvindo o som aqui. Então, falar para a comunidade, né, da nossa atividade aí, parabenizar o Paulo, todo o grupo que está nessa ação para arrecadação de alimentos, produtos de limpeza para a comunidade, né? Sabemos que fomos pegos, a gente que estava em torno e discutindo o assunto e vendo o que acontecia mundialmente, não foi pego de surpresa, mas é um momento diferente, um momento difícil, extremamente difícil que estamos vivendo no nosso país, porque a gente busca uma política que vai proteger a vida do povo,
É uma política que a gente sabe que é dever do Estado, que é dever da União, colocar o alimento na mesa do trabalhador, colocar renda nesse momento, mais do que nunca, porque a gente sempre trabalhou e sempre fez a luta pela distribuição da renda. Então, nesse momento, a gente tem que... No sábado, eu tive uma reunião... No sábado não, ontem. Estou me perdendo os dias. Ontem a gente teve uma reunião com os vereadores do Rio Grande do Sul, com o PT estadual, onde a gente debateu muito isso, sobre distribuição da renda, né? E a gente precisa dizer para a comunidade que, assim como ela está tão preocupada, é um momento que a gente também já está cansado de ver que ainda não tiveram a capacidade de depositar os 600 até R$ 1.200 na conta do trabalhador. Quando a gente sabe que em 48 horas depositaram bilhões nas contas dos banqueiros, mas o que é para chegar na mão de quem está precisando nesse momento não chega, né? São inúmeros e inúmeros empecilhos para liberar R$ 600. A gente sabe que nos primeiros dias ali tiveram mais de 280 milhões de acessos, e desses 280 milhões de acesso, somente 38 milhões, chegando a 42 milhões de pessoas conseguiram concluir o seu cadastro. E que desde o dia 7, então, hoje, dia 22, a gente tem as pessoas ainda abrem a tela diariamente e lá está, em análise. Para mim, isso, me desculpa quem pensa diferente, mas para mim isso é uma política muito bandida, uma política de fome. Por quê? Porque não está dando o básico para a população, né? Suprir a necessidade hoje do alimento na sua mesa, e tampouco está se preocupando em manter o restante. Por exemplo, hoje, quando a gente discutia na Câmara de Vereadores a situação da luz que foi levantado, mas já fiz indicação para que fosse encaminhado a conta da água, a conta da luz. Eu já falei aqui inúmeras vezes que voltou o retorno do Estado, onde isentaram, então, somente tarifas sociais, né, o baixa renda, quando, na verdade, a gente precisa desse momento para se reerguer, se reestruturar, porque todos sabemos que será uma crise sem precedentes. Ninguém estava preparado para esse momento, para receber isso tudo do nosso pessoal. Estou falando para a nossa classe trabalhadora e também pensando nos empresários. Então, que se isente essa conta por esses 3 meses para toda a população gaúcha, né? Eu falando aqui para o Rio Grande do Sul agora, nesse momento, para toda a população gaúcha. A gente sabe que tem os fundos e que a gente vai ter que fazer alguma coisa para ajudar. Não dá para deixar cortar a luz da pessoa nesse momento, quando ela não sabe nem de onde ela vai tirar para comer, e a gente vai permitir que corte a luz, né? O mesmo acontece com a conta de água. Então, nós precisamos fazer isso nesse momento, fazer essa luta. Eu convido mais, né, que quem está, para que a gente faça essa luta, para que a gente consiga. Hoje, o deputado Valdeci teria uma reunião com o PROCON, onde estariam trabalhando esse ponto, né, para que não fosse cortado. E se não quisessem isentar, então, né, porque a gente sabe que o Estado, ele também tem as suas dificuldades, e depois eu vou falar sobre isso ainda, se não quisesse isentar a cobrança total, que isentasse as taxas, que já diminuiria bastante, e que depois disso, né, também permitisse que ficasse 3 meses, que é o tempo que a gente está iniciando e pensando nesse momento, 3 meses sem pagar, sem corte. E que posterior a isso, quando chegasse o momento de pagar as 3 contas, pudesse se fazer um parcelamento desta dívida. Então, a gente precisa fazer isso. E também não posso deixar de comentar que quando nós éramos governo no estado do Rio Grande do Sul, a gente tinha o RS Mais Igual, né? Um programa que colocava comida na mesa das pessoas, e a gente precisa voltar isso. Sabemos que para isso o governador do estado precisa apressar, e eles estão fazendo para que o governo federal libere esses recursos para que a gente possa fazer isso aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, são tudo cobranças que a gente vem levantando, que a comunidade precisa saber, que é um trabalho que a gente está fazendo,
que a gente faz a luta. Hoje, Expolaor também pode, depois, hoje o que foi falado, porque a gente vai cair mais de 30%, 40% a arrecadação dos municípios. Mas o que já foi falado? Que as bases para os recursos serão contadas com o ano de 2019. Então, que é para a gente trabalhar nesse momento, salvar as vidas, porque estão tendo deputados que estão fazendo, senadores que estão fazendo essa defesa, para que a gente não tenha depois isso no ano de 2021, que a gente não sofra, Paulo, dessa maneira em 2021, que a base seja de 2019. Então, a gente precisa hoje, enquanto governos, né, quem está executando, porque tem que entender que nós, vereadores, a gente levanta, a gente faz a luta, mas a gente não executa, e a gente é cobrado como se fosse executor, como se a gente tivesse como fazer as coisas, mas a gente leva todas as iniciativas, tudo que a gente vê de dificuldade, a gente tenta transformar em indicação e transformar em projeto, buscar recurso, a gente vem buscando recurso com os deputados, mas é importante que se faça dessa maneira, que o governo, né, tanto estadual como federal, se comprometa para que nós aqui no município também, né, governo municipal, consiga nesse momento atender às necessidades da comunidade. Hoje foi levantada, inclusive, a pauta dos topiqueiros, né, que é uma pauta de quem? Do dia para a noite, eles ficaram sem alunos. Do dia para a noite, eles perderam o recurso todo deles, assim como muitos, né? E o que eles não estão tendo dinheiro para comer, nem para pagar a prestação das suas caminhonetas, das suas vans. Então, a gente precisa buscar, auxiliar essas pessoas, né? Como a gente vai ver se quem paga essa prestação desse carro, ele tem um seguro para quando fica sem emprego, que ele precisa encaminhar esse seguro, que tem que ver com a financeira dele para encaminhar esse seguro, que a gente precisa ver uma política que vá atender essa população. Então, é um momento extremamente difícil, e que eu entrei de cabeça nisso, porque eu não consigo ver o meu povo sofrendo, o meu povo passando necessidade, né? Sem salário, sem dinheiro para comer, sem dinheiro para pagar água, luz, gás, porque tu fala em levar uma sacola de comida, mas ele precisa ter o dinheiro na mão para comprar gás, senão como é que ele vai fazer arroz se ele não tem fogão, não tem gás? Então, gente, é realmente um momento extremamente difícil, onde a gente precisa dar as mãos, e quem pode auxiliar o outro, auxilia, porque eu tenho certeza que tudo que a gente faz de bem vai voltar para a gente. Então, vamos fazer o bem sem olhar a quem e sem procurar se promover, porque eu acho que o que tem de pior nessa vida é tu entregar com uma mão e mostrar com a outra, porque isso não me serve. Então, comunidade, vamos fazer o bem sem olhar a quem. Queria ali completar a fala da vereadora Rita, a respeito também dos R$600, que se preocupa o sindicato aqui. Muito obrigado, vereadora Rita. Muito obrigado mesmo. Nós estamos aqui com um pequeno probleminha, mas agora já temos bem aqui. Não, eu queria só agradecer a todos que estão nas lives aí, nos ajudando, né, a mandar um abraço para o Antônio Rodrigues, presidente do Sindicato Metalúrgico, e coloca que ali na Alberto Schmidt, coloca que o metalúrgico está liberado para as pessoas ir lá levar os alimentos. Então, é mais um lugar de coleta. Tem a Rádio Ferabras, que é lá no Mundo Novo, tem o Sindicato dos Comerciários, que é na Duque de Caxias, tem aqui o Sindicato do Sapateiro, que é na CIS Brasil, né, e tem o Sindicato dos Metalúrgicos agora, que também está aqui colocando. Então, eu queria dar um abraço a todos que estão nos ouvindo aqui, que estão participando da nossa live. Muito obrigado pelos comentários positivos. E eu queria também falar aqui, Rita, que o governador, que a proposta do PT a nível nacional, a bancada do PT, os deputados federais do PT propuseram 1.100, um salário mínimo, 3 meses, um salário mínimo para ajudar a população. O governo propôs 200 e depois, no acordo, chegou a 600. E nós estamos propondo, ampliamos essa ajuda em várias emendas, em vários projetos, né? E estamos propondo para que fique a questão. E só para salientar aqui, que muitas vezes as pessoas esquecem, o governador do Ceará, o Camilo, que é do PT,
esse mês, milhares de pessoas receberam a sua conta d'água zerada. Então, o governo do estado também poderia fazer essa atitude das contas sociais que tem lá, de não cobrar os 3 meses, né? De não cobrar água os 3 meses, assim como conta da luz. Mas eu queria ouvir aqui, para finalizando, queria ouvir aqui o Paulo, né? A sua contribuição final aqui, nessa questão do grupo de solidariedade mesmo, né? Do Fórum de Solidariedade. Queria ouvir o Paulo, para nós ir finalizando, depois o Paulo, depois a Rita, para nós finalizar a nossa live aqui no dia de hoje. Bom, pessoal falando do Fórum de Solidariedade ali, então fizemos alguns contatos, nós temos agora arrecadação agora para ver se a gente consegue, sábado que vem, se der... Alô? Oi. Então, para sábado que vem, quer ver se a gente consegue já arrecadar alguma coisa aí, nós temos os sindicatos comerciais da Rua Duque de Caxias, número 30, do lado da Liga de Combate ao Câncer, tem o Sindicato Sapateiros, todo mundo sabe que é a sede do sindicato, o Metalúrgico também se manifestou aqui para ajudar também para a coleta dos alimentos, né? E a população também, a população pode se mobilizar para a gente poder conseguir, quanto mais mercadorias, melhor aí, quanto mais alimento, melhor para a gente poder ajudar o quanto antes, que a fome não espera, né, pessoal? A fome aí está batendo na porta do pessoal, o pessoal está sem alimento, sem condição de trabalho, está sem condição de conseguir alguma coisa para dentro de casa. Então, nós temos que fazer essa luta aí de conseguir minimizar esse problema sério que estamos com a fome no município. Tá? Para completar ali a fala da Rita, eu queria ver também uma preocupação, nós temos com o sindicato aqui, o pessoal está com dificuldade, às vezes, para fazer o acesso aos R$600, né? Então, o sindicato também está preocupado com esse pessoal que está recebendo agora. Quer dizer, nem está recebendo ainda, vai começar a receber pelo governo uma parte do seu salário em vista de alguns acordos, né? Se com R$600 aí o pessoal não está conseguindo receber, imagina aqui 30 dias, essas pessoas estão fazendo acordo de redução de salário para pegar a parte do fundo do seguro-desemprego, ou pegar 100% do seguro-desemprego, se realmente vão conseguir pegar. Então, pessoal, assim, eu acho que o problema nosso não é tão agora. O problema pior vai ser lá por junho e julho, onde começa o frio, e esse pessoal não vai ter mais condição de receber nada. Esse governo fajuto aí do Bolsonaro está cada vez pior. Eles estão só fazendo mudança para tirar o povo botar o povo na miséria mesmo, né? Tá? Então, a preocupação do sindicato é em relação a esse pessoal que está fazendo esses acordos aí com as empresas, e daqui a pouco também não vai ter dinheiro para receber essa parte aí do acordo, porque a empresa paga a sua parte e vai saber lá quando é que vão ganhar do governo a parte que foi acordada com a empresa, certo? Então, essa é a colocação que eu tenho para finalizar minha fala aí. Então, boa noite para vocês aí, tudo de bom, e vão se cuidar que o vírus está pegando, pessoal, não está fácil, tá? Vamos se cuidar aí. Positivo. O microfone está desligado. Pelas orientações, ganharam mais de 180 sacolas do Rissul, não sei se teve outros mercados que doaram, mas que as outras entidades pudessem coletar, ajudar, né, que nós não ficamos só nesse Fórum de Solidariedade. A ideia é que a gente possa instigar mais gente para isso. E eu queria ouvir aqui, para finalizar nossa live, o nosso ex-prefeito Spolaor. Olha, prezada população, nós estamos acompanhando todos os cenários, tanto deste vírus, quanto do processo do desenvolvimento econômico ou da crise econômica. Quem pode emitir dinheiro
sempre são os governos centrais. Os Estados Unidos, por exemplo, Trump, colocou bilhões e bilhões de recursos, tanto em política social quanto em política econômica. O governo federal tem se omitido. Aliás, hoje ficou de apresentar um pacote para começar a partir do segundo semestre de setembro para outubro. Nós estamos cobrando que o governo federal tem que atender, sim, os trabalhadores, para que os trabalhadores possam passar essas dificuldades deste momento. Tem que atender a economia com políticas, na verdade, de financiamento de subsídio, tanto para a micro, a pequena, a média empresa, quanto para os trabalhadores também, de forma autônoma, e os microempreendedores. E o setor do comércio e tantos outros setores importantes. Agora, nós também sabemos que muita gente, isto que a vereadora Rita estava abordando, que muita gente do setor da produção, que tinha uma condição de renda, hoje não tem mais, neste momento. E é preciso que o poder público possa atender. Olha, eu sei que muitos taxistas, por exemplo, diminuiu muito o seu volume de corrida. Eu sei que os trabalhadores do Uber, por exemplo, também estão com extrema dificuldade. A Rita trouxe aqui o pessoal do transporte escolar, porque não tem aluno para levar nas escolas neste momento. E os pais também não têm dinheiro para pagar e precisa fazer uma compensação, inclusive, porque não está tendo as aulas. Então, tem muitos setores da sociedade que precisam ser ajudados. E eu quero dizer para todos vocês que estão nos ouvindo, eu estou compondo o governo do prefeito Vanazzi ali em São Leopoldo, e nós estamos dialogando, a prefeitura está dialogando com todos esses setores para buscar alternativa e construir alternativa com todos esses setores. Infelizmente, eu não vejo isso aqui na minha cidade de Sapiranga. Eu não vejo o poder público local tendo uma política de indução do desenvolvimento econômico deste município. Não vejo a prefeitura buscando uma alternativa para o processo, na verdade, de geração de emprego nesta cidade. Não vejo a prefeitura buscar uma alternativa aqui na cidade para atender esses setores que eu falei antes. Mas não vejo nem a prefeitura fazendo uma política aqui na cidade, nem do ponto de vista da sobrevivência das pessoas, da alimentação. E eu gostaria que a prefeitura de Sapiranga pudesse se movimentar neste sentido, porque não é aceitável que a gente deixa, na verdade, o setor econômico abandonado, porque já tiraram políticas que o nosso governo criou quando tive a honra de ser prefeito desta cidade, como a mostra do calçado, que realizávamos no Parque do Imigrante, que era a oportunidade dos empresários expor o seu produto, vender o seu calçado e, com isso, gerar emprego nesta cidade, gerar trabalho para você que está nos acompanhando nesta live, para você ter oportunidade de trabalho, para ganhar o teu salário, tu conseguires ganhar, ter condição de comprar, na verdade, o seu sustento e melhorar de vida, poder sonhar e melhorar de vida. A prefeitura atual, o atual governo, desde o ano de 2013, quando assumiram a prefeitura, acabaram com a mostra do calçado. Nós estamos indo para o 8º ano. Isto era uma política que a prefeitura fazia, na minha gestão, como uma alternativa e como um apoio, na verdade, para o empresário de Sapiranga. Além de série de outras políticas que nós desenvolvimos através do programa Cresce Sapiranga, que nós dialogávamos com o pessoal da agricultura, tanto que a cooperativa dos trabalhadores da agricultura se fortaleceu, se cresceu durante o meu governo. Nós comprávamos os produtos dos colonos, tanto para fazer sacolas econômicas e tratar de distribuir verduras e alimento para as famílias que precisavam nesta cidade, quanto para a própria rede da educação para fazer a merenda para as escolas. Nós fazíamos política com o pessoal do comércio, com o CDL e com o Sindicato dos Trabalhadores.
para poder desenvolver e potencializar o comércio dessa cidade. E nós também pensávamos a política do turismo e tantos outros setores para desenvolver o nosso município. E trouxemos várias empresas para cá com muito orgulho, e eu não canso de falar, na verdade. Foi um esforço enorme, um trabalho enorme, mas foi do meu governo que veio para cá Drim, que veio Ramarim, que veio Democrata, que veio Morena Rosa, que lojas como a Pompeia, que lojas como tantas outras se instalaram nessa cidade, que a empresa Altero se ampliou, que o Beira-Rio ampliou, que o Big veio para se instalar na cidade. E isso foi fruto do nosso trabalho, do nosso governo. Tem pessoas que podem não gostar de nós, podem não gostar do nosso partido, mas preciso, na verdade, reconhecer que até 2012, Sapiranga, na verdade, tinha mais oferta de emprego do que trabalhador, na verdade, para compor essa demanda. Não tinha desempregado nesta cidade. Mas o governo que hoje administra a nossa cidade não tem uma política de indução do desenvolvimento econômico dessa cidade. As empresas estão cada uma tentando sobreviver por sua conta, por sua força própria, o que é uma lástima, na verdade. Então, eu queria apresentar para a população dizendo, na última live, nós falamos aqui com um contador, um técnico, que nos trouxe aqui alguma perspectiva, na verdade, de recursos, mesmo que nós sabemos que os recursos, muitas vezes aportados, ficam muito aquém e muito distante do que as pessoas precisam. Portanto, é necessário que a prefeitura, que o governo estadual e que o governo federal olhem para o cidadão e olhem para o desenvolvimento econômico. É o Estado que tem essa incumbência neste momento, para que você, na verdade, possa ter uma condição de passar por este momento de dificuldade. E aí, eu queria conversar com vocês, para ir finalizando a nossa live, pedindo para aqueles que têm uma condição um pouco melhor, se incorporar neste grupo, na verdade, no Fórum de Solidariedade. Porque o Fórum de Solidariedade, ele tem a incumbência de ter a participação das entidades, como está tendo, mas ele tem a incumbência de ter a participação do cidadão individual. Você que é advogado, você que é médico, você que é dentista, os trabalhadores, na realidade, que têm uma outra condição, que possam também nos ajudar, para que com aquilo que você puder nos ajudar, a gente evite e das pessoas passarem fome, passarem necessidade. É por isso que nós criamos o Fórum de Solidariedade aqui na cidade de Sapiranga. É para poder tocar no coração de todos vocês e poder nos ajudar a alcançar alimento para colocar na mesa das pessoas que mais precisam, mais necessitam. O momento não é fácil, mas nós, mesmo distante, de braços abertos, um com o outro, iremos, na verdade, nos encontrando na solidariedade, para que, a partir da solidariedade, a gente possa passar por essa dificuldade e fazer com que as pessoas não passem tanto trabalho, tanta dificuldade, que ninguém possa passar fome, e que a gente seja solidário um com os outros, e que a gente possa garantir o máximo de emprego possível para as pessoas, e possa garantir as empresas, o comércio, para poder, na verdade, ter vidas. E a gente, na verdade, passando esta etapa, garantindo a sobrevivência das pessoas, não tendo em Sapiranga aqui um processo daquelas imagens terríveis que acompanhamos lá em Manaus, que a gente possa aqui, na verdade, tomar todos os cuidados possíveis, ficar em casa, manter o distanciamento, quem tem que sair, usar equipamentos, se prevenir, porque o vírus, e eu tenho dito e estou finalizando com isso, muita gente diz, às vezes, Paulo, Rita, Deoclésio, mas morre muita gente de câncer, e é verdade, infelizmente morre muita gente de câncer. Morre muita gente de outras doenças, é verdade, infelizmente morre muita gente de outras doenças, mas nenhuma dessas doenças se prolifera tão rapidamente e tão facilmente que nem o coronavírus. E é disso que nós estamos falando. É para a gente não ter um colapso no sistema de saúde. É para que as pessoas não morram por falta de atendimento, por falta de ar. É para que a gente possa, de fato, sabendo que este é um vírus que a gente pode, na verdade, vencê-lo. Mas a gente pode vencer se a gente se cuidar. Se a gente manter o isolamento social, manter o distanciamento quando tiver que sair
e que a gente possa orientar, na verdade, os nossos familiares, os nossos amigos, e nós nos cuidarmos. Um grande abraço para todos vocês que estão nos ouvindo, uma satisfação poder compor esta sala aqui com os companheiros e a companheira Rita, e que Deus abençoe a cada homem, a cada mulher e a família de todos. Amém. Eu estava peleando aqui com a internet. Queria o Espolaor pela presença aqui e pedir para fazer as suas considerações finais. Se intensificar as pessoas poderem dar no dimentos. Nós, às 4, a Rádio Frasca, a Rádio Metalúrgica ali na Alberto Schipper do Fórum, os sindicatos comerciais que era Duque de Caxias, né? Duque de Caxias, próximo da Sinaleira ali, da 20 de setembro, e o sindicato do Sapateiro, que é na Avenida Cis Brasil. E eu queria agora, para finalizar, a Rita poder fazer a sua consideração final e a sua fala. Então, dando continuação ali à fala do Espolaor, né, onde o Espolaor fala, semana passada eu recebi uma mensagem onde diz assim, 4 homicídios em Sapiranga e nenhuma morte por coronavírus, né? Que bom que nós não tivemos ainda nenhuma morte por coronavírus em Sapiranga. Tomara que a gente consiga passar esse momento difícil, esse temporal que a gente enfrenta no mundo, né? Que a gente passe, então, sem nenhuma morte. Mas a gente viu que ontem os números mudaram, né? Que foram 5 novos casos. Num dia a gente olhou, não tinha nenhum caso em Sapiranga. No outro dia a gente olhou, tinha 5 novos casos. E a gente sabe que tem 5 ainda aguardando resultado, aguardando resposta. Então, o que a população precisa entender? Que a gente não pode brigar entre nós em função de isolamento social ou não isolamento social. Que mais do que nunca, a gente precisa estar unidos, empáticos um com o outro, ninguém contra ninguém, todos lutando juntos, para que a gente atinja e passe por esse momento mais forte e que a gente não venha a perder nenhuma vida por coronavírus. Sabemos que existe a violência, né? Sabemos do índice de violência contra a mulher que vem aumentando, sabemos dos casos, como bem disse o Espolaor, quanta gente morre de câncer, mas o poder de contaminação desse vírus, ele é extremamente grande. E é isso que a comunidade precisa entender, que a gente precisa se cuidar, que quem tiver que sair para ir ao trabalho, vai ao trabalho, mas vai com cuidado. Hoje eu vi o pessoal do Via Marte saindo, todos de máscara. Usem a máscara, usem o álcool gel, se cuidem, lavem as mãos. Não vamos levar na brincadeira de que não é nada, porque é muito grave. A briga nós temos que fazer com quem não está nos dando apoio financeiro para que a gente passe por essa crise, pelo menos sem estar passando fome. Essa que tem que ser a nossa briga. Não podemos brigar entre nós em função de quem, né, pode ficar em casa nesse momento. E quando a gente fala ficar em casa, para quem está trabalhando, é que não leve seus filhos à pracinha. Não é lugar de pracinha nesse momento. Não é lugar de pracinha. Não é lugar de parque. Não é lugar de rua. É lugar agora em casa. Vamos ensinar os nossos filhos nesse momento a valorizar a nossa casa, né? Porque quantos gostariam de ter uma casa e não têm uma casa? Quem sabe a gente aproveita esse momento para descobrir, para nos redescobrirmos entre nós enquanto família, mostrar para as crianças as brincadeiras que a gente brincava quando criança, trazer isso de novo para o cotidiano, aproveitar esse momento para isso. Quando a gente vê um caso de uma criança de 2 anos, e desculpe estar me alongando, mas eu preciso falar sobre isso, há umas 2 semanas atrás, eu tive uma palestra com um infectologista, eu comentei com vocês que eu fiquei apavorada e que eu queria pegar esse boletim e levar para ele, porque ele debateu comigo a situação das crianças.
e que ele disse que não é grave criança estar junto. Como não? Enquanto professor, eu sei da gravidade. Eu sei que se um pegar um lápis e colocar na boca, o outro vai pegar e os outros pegam, porque são crianças, são inocentes, brincam, dividem, né? Eles compartilham a vida juntos. Então, pessoal, quem está me ouvindo, por favor, cuide da sua família. A forma de mostrar que ama neste momento é não visitando. A gente encontra as pessoas que nem a Câmara de Vereadores agora está recebendo o pessoal para fazer cadastramento do auxílio emergencial ainda, do seguro-desemprego. E quando a gente vê aquele povo, dói na alma de não conseguir dar um abraço, de conseguir apertar a mão, de chegar perto, mas não dá, não é hora. Não é hora. É sofrido? É sofrido. Mas a gente precisa ser, dessa vez, muito, mas muito mesmo, a gente precisa ser chato com a gente mesmo. Com a gente mesmo, porque a gente vai ter que aprender a cumprir a regra. E a regra, nesse momento, é ficar distante para provar que ama, para provar que gosta, para provar que quer ver aquela pessoa amanhã. Por quê? E a gente viu também outro detalhe muito importante que os números estão mostrando para nós na nossa cidade. Falavam antes, sem nem um pouquinho de amor, que só ia pegar os velhos e ia matar os velhos. E o que a gente está vendo hoje? A gente está vendo hoje jovens e crianças. Isso que a gente está vendo. Uma criança de 2 anos. Pensa o desespero dessa família. Uma criancinha de 2 aninhos. Né? E os outros, porque não tem idade. A gente ama os nossos. Então, gente, por favor, fiquem em casa, vamos nos cuidar. Quem pode ficar em casa, fica. Quem tem que trabalhar, vai, mas vai com todos os cuidados. A gente precisa, nesse momento, não é hora de briga entre nós. É briga com o governo que não dá o auxílio para que a gente se mantenha saudável nesse momento. O mundo está fazendo isso, o Brasil também tem que fazer. Um grande beijo no coração de vocês, muito obrigada pela oportunidade e, companheiros, que passe rápido para que a gente possa fazer as nossas reuniões juntos, estarmos juntos e também continuar com essa ferramenta depois que esse momento passar, porque eu acho que é importante a gente estar em contato com todos. Muito obrigada.